Muitas fotos circulam na internet, mostrando pessoas construindo a Stonehenge. Existe uma explicação que isso teria sido uma restauração da estrutura ou movimentação. Vamos agora apresentar algumas informações. Pela primeira vez na área de Stonehenge, exercícios militares foram realizados em 1898. Daquela época até a Segunda Guerra Mundial, o Ministério da Defesa comprou grandes extensões de terra naquela área. Atualmente, o Ministério da Defesa possui 390 quilômetros quadrados. Nas imediações de Stonehenge, alguns dos quais estão permanentemente fechados, enquanto o acesso a outras pessoas é severamente restrito. De acordo com o Wikimedia, a fronteira da base militar mais próxima fica a 1,5 km dessas pedras ao norte, e a pista militar fica a 5 km ao sudeste. No passado, nas imediações de Stonehenge, um ramal da ferrovia e um campo de aviação foram desenhados. Ambos foram posteriormente desmontados a outras fontes que o campo de aviação militar estava muito mais perto, a uma distância de apenas 1 milha de Stonehenge. Em 1943, a aldeia de Imber, 15 km de Stonehenge, e a aldeia de Paddington foram despejadas. O artigo sobre Imber diz que até hoje a vila está sob o controle dos militares. A Escola Real de Artilharia está localizada a 2 km ao norte de Stonehenge, que realiza tiroteio real 340 dias por ano. 9 km a sudeste atrás do campo de aviação militar está o Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa, cujo trabalho é em sua maioria sigiloso. Outros 17 quilômetros a oeste de Stonehenge é a base do Corpo de Aviação Militar e o aeroporto do helicóptero de combate Apaches. Não há atividade agrícola na área de Stonehenge devido ao perigo de colisão com uma bomba não detonada que tem acumulado ao longo do século. Por causa disso, os prados verdes ao redor de Stonehenge adquiriram um local de interesse científico especial, pois representam os últimos gramados naturais da Inglaterra e, possivelmente, de toda a Europa. Então, para resumir, em torno de Stonehenge, há mais de 100 anos uma área fechada, guardada pelos militares, patrulhada por aviões e helicópteros militares, com tiros diários de artilharia. Os residentes locais foram expulsos durante a Segunda Guerra Mundial sob o pretexto de exercícios. As aldeias foram tomadas pelos militares e esta situação persiste até hoje. É proibida a atividade agrícola. Em uma grande área da planície onde se localiza Stonehenge existia uma infraestrutura no território que permitia a construção em larga escala, incluindo aeródromos, um ramal da ferrovia. Não há dúvida que tanto o patrimônio da humanidade em si e a espiritualidade, da qual esse patrimônio é um atributo importante, e a ciência, que tem desdobrado sua pesquisa em torno desse patrimônio em escala colossal, tem um cliente. Então, o que você acha que é mostrado na foto da restauração de Stonehenge ou a construção dela? Ainda deve-se analisar bem se essas fotos são confiáveis. Porém, impossível negar que elas levantam uma questão de provável fraude envolvendo interesses. O questionamento que vamos trazer aqui é: será que essa é a verdadeira Stonehenge descrita no passado? John Speed, 1551 ou 52-28 de julho de 1629, foi o cartógrafo inglês mais conhecido do período Stuart. A rapidez começou a cartografar tarde na vida, produzindo seus primeiros mapas na década de 1590 e entrando no comércio a sério quando tinha quase 60 anos. A fama de John Speed, que continua até hoje, está em 2 atlas: O Teatro do Império da Grã-Bretanha, publicado pela primeira vez em 1612, e A Perspectiva das Partes Mais Famosas do Mundo, 1627. Este fragmento foi retirado de um mapa de Wiltshire e publicado no Theatre of the Empire of Great Britain de John Speed entre 1610 a 1612. Quais pistas John Speed deixou para a real localização da Stonehenge? Seria possível descobrir
Analisando a imagem, podemos ter uma possível evidência que aponta quais são os dois locais no mapa ao fundo. A referência número 1 poderia ser a Velha Sarum, e, possivelmente o segundo ponto seria a Catedral de Salisbury. Teríamos que ter como ponto de referência essas duas pequenas imagens feitas pelo cartógrafo Jules. Old Sarum é um dos locais mais fascinantes e historicamente importantes do sul da Inglaterra. Com exclusividade, ele combina um castelo real e uma catedral dentro de uma fortificação da Idade do Ferro, e por 150 anos foi um importante centro de governo secular e eclesiástico. Nem o castelo nem a catedral foram ocupados por muito tempo. Em 1226 a catedral foi transferida para Salisbury, embora o castelo tenha permanecido um centro administrativo no século XIV. O Velho Sarum viveu, no entanto, como um notório bairro podre que continuou a eleger membros do parlamento até 1832. A insatisfação com o local e as más relações com a guarnição do castelo fizeram com que a catedral fosse transferida para seu local atual em Salisbury, New Sarum, na década de 1220, embora a aprovação real para essa mudança tivesse sido dada muito antes, em 1194. Uma cerimônia de fundação na nova catedral foi realizada em 1220 e em 14 de junho de 1226 os túmulos de Osmund, Roger e Jocelyn foram transferidos para a nova catedral. Este último evento marca o abandono ritual da Catedral de Old Sarum, após o qual a demolição da antiga catedral começou. A história de Old Sarum indica que ela estava em processo de um longo abandono do século XIII ao XIX. John Speed pode ter representado ela como um monte de tijolos simbolizando sua ruína em constante processo. A Catedral de Salisbury foi construída em apenas 38 anos, 1220 a 1258, em um único estilo arquitetônico, o gótico inglês, usando 70 mil toneladas de pedra, 28 mil toneladas de carvalho e 420 toneladas de chumbo. De acordo com a história, a construção da catedral foi provocada pela queda entre militares e clero na Old Sarum Catedral. A precipitação significou que o assento do Bishop e a catedral tiveram que ser realocados. A terra em que a catedral é construída foi doada à igreja por um homem rico daqueles dias, chamado Richard Powry. Aparentemente, o local foi escolhido pelo bispo de Old Sarum, que atirou uma flecha para orientar onde a igreja seria construída. Disse que a flecha atingiu um servo que morreu no mesmo local em que a igreja está hoje. Outras histórias afirmam que o sítio foi escolhido devido à indisponibilidade de outro sítio preferido em um local diferente. A primeira pedra foi colocada no 28 de abril de 1220, e por 1258 os transeptos, a nave e o coro foram feitos. Outra arte importante do edifício foi iniciada mais tarde, incluindo os claustros em 1240, a casa do capítulo em 1263 e a torre que dominava o horizonte de 1320. Agora tudo está ficando mais claro. Essa torre no desenho de John a catedral, ou melhor, a New Sarum. As duas localizações Old Sarum e New Sarum estão ligadas, tanto na sua história como também no mapa. Ao verificar as localizações da Stonehenge, Old Sarum e a Catedral de Salisbury, notamos uma incongruência. Suas localizações não batem com a descrição de John Speed. Isso nos faz pensar, será que a Stonehenge atual é a verdadeira Stonehenge descrita pelo cartógrafo John Speed? A se analisar o mapa com a localização das duas construções, notamos que a provável localização da Stonehenge seja nessa área vermelha da foto. Não encontramos, porém, nada nessa região que possa dar uma pista da Stonehenge descrita no mapa, pelo menos não até agora.